pode bater na sua mulher porque você está com raiva da sua mulher, se você não pode bater na sua avó, no seu pai, que é um idoso, por que é que, caramba, você pode bater numa criança? Você não pode bater em animal porque esses maus tratos e tudo mais. Você não pode contar a sua raiva nas outras pessoas. Porque é que existe essa mania absurda do ser humano de colocar a criança como se fosse inferior a animais. Animais são mais importantes do que crianças. Animais são bem mais tratados do que crianças. Então, juridicamente não se pode bater em nenhum dessas pessoas, né, que foi citada no início do vídeo, mas existe um pacto social que faz da violência uma maneira de resolver determinados conflitos. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Vou deixar o arroba da criadora também para vocês verem. Eu achei esse vídeo muito interessante e é de um assunto que eu costumo tratar aqui no Colunas Tortas também, né? Que é sobre como que crianças são como objetos para adultos. Mas acho que há um segundo elemento que vale a pena discorrer um pouco, complementar o primeiro vídeo, para a gente poder ter um diálogo também legal aqui. O Brasil tem um passado colonial muito forte, escravagista muito forte, e esse passado ele permanece no presente. Ele cria condições para a existência do presente. E se por um lado existe uma cultura da passividade em que o conflito é visto como o fim do mundo e é necessário mitigar conflitos a todo instante, de certa forma fazendo parecer que está todo mundo no mesmo barco, essa expressão inclusive ela talvez tenha raiz nisso, né? Se existe essa passividade, ao mesmo tempo existe uma permissividade com a violência. Um pacto social silencioso em que a violência pode ser aplicada. Mas não é que ela pode ser aplicada para resolver um problema específico. A aplicação da violência é geralmente permitida quando aquele que faz com que uma tensão apareça é alguém que parece que não pode fazer. É alguém hierarquicamente inferior. A permissividade da violência não se dá para a resolução do conflito. Ela acaba resolvendo o conflito, mas ela se dá porque quem você pensa que é para negar o que eu estou pedindo. Não se trata de uma violência que serve para se chegar do ponto A até o ponto B, ou seja, resolver um problema, né? Através da violência, a gente sabe que a violência dificilmente resolve, mas através dela resolver o problema, chegar num lugar. Mas se trata de disciplinar aquele que impede que a vontade do sujeito seja satisfeita. O marido não bate na mulher para ela fazer a janta no horário que ele quer. Ele bate na mulher porque quem ela pensa que é para não fazer a janta no horário que eu quero. O adulto não bate na criança para ela ir dormir no horário que ele quer que ela durma. Ele bate na criança porque quem ela pensa que é para não me obedecer. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Eu não estou dizendo que isso é uma elaboração psicológica, o que eu estou dizendo é que isso é uma elaboração histórica e cultural. A violência sobre aquele que tem um status social supostamente inferior é autorizada, é permitida e existe um pacto social silencioso que faz com que ela possa acontecer. Em situações de bullying também isso permanece, isso também se reproduz quando se percebe uma certa figura que parece ser alguém que se encaixa muito bem num status inferior, né? Aquela criança que é quietinha, aquela criança que é desengonçada, que não tem traquejo e que, portanto, pode ser um alvo. E não só pode ser um alvo, como deve ser um alvo, e se por acaso responder à agressão com outra agressão, aí de fato ela se torna a violenta. Porque afinal de contas, quem ela pensa que é para agredir de volta? Esse tipo de dinâmica de violência tem menos a ver com o assunto em questão e tem mais a ver com os participantes dele. Tem mais a ver com uma hierarquia implícita na interação entre os participantes. Hierarquia essa que não deve ser desrespeitada, porque o conflito é inimaginável, porque a passividade é algo que sempre deve existir. E passividade não significa pacifismo, né? Não é que estamos em paz, não é sobre isso. Passividade significa a submissão, uma harmonia existente numa ordem
que faz com que alguns sejam submissos frente a outros. E essa submissão não é só de classe não, tá? Ela existe no interior da família, ela existe no interior de relações entre pessoas da mesma classe, ela tá para além de oposições macro entre proletariado e patrão, por exemplo. Embora essa oposição também seja determinante para se compreender isso. Ela existe na oposição entre pais e filhos, entre homem e mulher, existe na oposição entre brancos e negros, ou entre brancos e não brancos, muitas vezes. Talvez a chave de leitura para entender esse tipo de violência interpessoal é a frase: quem você pensa que é? Talvez ela ajude a compreender a raiz e a produção desse tipo de violência. Tudo bem?